Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Escola Bíblica e dando continuidade aos assuntos que a gente está estudando sobre os valores do Reino de Deus, né, baseado no Sermão do Monte. E vamos comentar nessa revista aqui o pastor Cariús, né, que veio falar da revista Não Retribua pelos Padrões Humanos, né, pastor? E já não é novidade, ele está aqui com a gente e vai deixar a sua palavra de entrada aí pro pessoal, né, pastor? Para mim também é uma satisfação novamente, né, estar participando aqui do podcast da Escola Bíblica Dominical, onde a gente vai ter a oportunidade nessa data de estar falando do discipulado que Jesus estava trazendo àqueles que o seguiam. Que eu acho muito importante essa caminhada junto com Jesus, porque ele vai trazendo não somente nas palavras, mas principalmente no próprio exemplo de vida, como nós temos que nos conduzir como cristãos, quando assim nos assemelhamos a Cristo, enquanto vivemos debaixo do sol. Amém. Então a gente vê que o texto base, né, não te vingarás, nem guardarás iras por contra os teus filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E a gente sabe, né, pastor, que apesar de ser Levítico 19 e 18, mas Jesus disse que esses são um dos principais mandamentos, que são dois, né? Não amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque desses provém todo o resto. Como é que isso funciona, pastor? Quando Jesus se manifestou entre nós, né, na pessoa dele, Deus conosco, Emmanuel, ele procurou trazer uma nova dinâmica naquilo que a lei dada por Deus a Moisés estava trazendo ao povo da época. Jesus, quando veio para o povo judeu, mas os judeus não aceitaram, e nós fomos alcançados após essa não aceitação do povo judeu. Mas aqueles que o aceitavam naquela época e andavam com Jesus, Jesus procurava trazer uma nova dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vós. Vocês estavam na dispensação da lei, obedecendo a lei. A lei dizia que quando a pessoa praticava alguma coisa contra o outro, esse outro, algum parente desse outro, poderia vingar na mesma forma e maneira em relação ao outro. Ou seja, era olho por olho e o dente por dente. Aí Jesus vem e ele fala, olha, agora não é mais tão somente a lei. É a lei um pouco mais aperfeiçoada. É a lei acima. É a lei do reino de Deus. A lei do reino de Deus diz que é pela graça. A graça eu dar ao outro aquilo que ele não merece que seja dado por ele. Então, a partir daí, ele inaugura um novo tempo. E esse novo tempo vai trazer a nós umas dinâmicas diferentes daquelas que eram praticadas por aqueles que até então procuravam servir a Deus. E é essa dinâmica do perdão, acima de tudo, do que nos fazem, é o que nós vamos estar falando agora nesse momento. Não, e o senhor já começou comentando, então, exatamente essa nova dinâmica que Jesus traz, né? Que a leitura aqui é Mateus 5 e 38, né? Que não resistais ao mal, mas qualquer que te bater a face direita, dá-lhe também outra. O que quiser pleitear, brigar contigo, né? Lutar contigo, tira-te também a vestimenta e larga-te também a capa. Se obrigar-te a caminhar uma milha, vai com ele duas, né? Então a gente já vê aqui essa dinâmica diferente. Então, e isso é de maneira literal? Dá uma face para receber do outro lado? Ela é tanto literal como também figurativa. No seguinte sentido, todos nós vivemos e somos a cada dia ou até diariamente confrontados por circunstâncias e situações que nos levam a nós mesmos querer retaliar a pessoa que nos causou aquele mal ou a instituição que nos causou aquele dano, aquela circunstância e situação que nos trouxe aquela dificuldade. E aí o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar exatamente isso. Tanto sendo uma pessoa, como sendo algo que nos leva a querer retaliar, a vingar, que faz parte da nossa natureza humana, a gente tem que pensar agora como reino de Deus, que é chegado a vós. No reino de Deus as coisas são diferentes. Eu agora já não vou mais me vingar, mas se alguém bate numa face, seja literal ou figurativamente falando, alguém faz um mal a mim, eu não vou me vingar,
mas eu vou fazer o bem àquela pessoa. Porque se eu me vingo, eu sou igual aos outros. Sou uma pessoa normal, como o mundo hoje busca isso. Você vê muito bem hoje, né, nos filmes hollywoodianos, né, aí, que a gente assiste e tal, esse exemplo, né, característico da vingança, do mais forte vencer o mais fraco, né, do lutador que dá o bem vencer o bem mal, vence o outro, dá um empurro no outro, né? Aquela situação sempre na questão da vingança. E isso entra no nosso inconsciente, nos trazendo uma dificuldade de entender que o reino de Deus que é chegado a nós, ele tem uma dinâmica diferente. Qual é a dinâmica do reino de Deus? O mal que ele faz, eu não vou retribuir com o mal, vou retribuir com o bem. Sabendo que é Deus quem vai tratar aquela circunstância, situação. Seja uma pessoa que me faz o mal, ou seja, até mesmo uma circunstância trazida por um momento, uma instituição, algo que me faz vivenciar aquela circunstância difícil daquele momento, causou nada a mim, eu vou então retribuir com bem, porque eu sei que no reino de Deus, o Deus a quem eu sirvo é que vai fazer aquela circunstância ser favorável à minha vida. E essa dinâmica do reino realmente é muito difícil, como o senhor falou, porque a gente está inserido dentro de um contexto em que nos é ensinado e até mesmo nos obriga a pensar de maneira vingativa, né? Então a gente está sempre procurando situações em que a gente possa retribuir a maldade que a gente sofreu, ou de alguma pessoa, ou pelo sistema, alguma coisa, que a gente consiga se sobressair, né? É muito natural e podemos dizer que hoje em dia é até forçado isso, né? A gente pensar nisso. Então quando Jesus vem e fala que ouviste o que foi dito, amarás teu próximo, aborrecerás teu inimigo, eu porém vos digo, amai os teus inimigos e bendizer o que vos maldizem. Então ele traz como assim eu vou amar o meu inimigo, a pessoa que me faz mal, né? Ele até fala que se amar apenas o que vos ama, que recompensa tereis. Então a gente pensa em situações corriqueiras do dia a dia, mas tem casos extremos. É possível você amar, por exemplo, um assassino do seu filho, por exemplo? Chega numa situação dessa, ou cometer um crime hediondo contra um parente, um amado seu, e você, Jesus fala, não, ame essa pessoa. Como é que é essa dinâmica no reino, pastor? Tem circunstâncias e situação, como você falou, Samuel, que são muito difíceis para que você possa passar por cima delas. Mas quando Jesus coloca essa dinâmica diferente do reino de Deus, onde a gente não vai mais vingar o mal que nos fizeram, que essa vingança faz parte da nossa natureza humana. Esse desejo da vingança, desejo de eu retaliar na mesma proporção, ou até mesmo pior na proporção do que me fizeram. Mas aí vem o que nós chamamos de graça de Deus. Na graça de Deus e na força do Espírito Santo do Senhor, que habita em nossas vidas, é que nós vamos conseguir vencer esse desejo natural, humano da vingança. Mas ele, o Espírito Santo de Deus, é que vai fazer com que nós possamos vencer essa natureza humana e, vencendo ela, vamos entrar naquele desejo em que Deus quer que nós façamos, que é não retaliar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Independente da circunstância, como você acabou de citar, muito difícil, em que às vezes a gente pode vivenciar. E existe realmente, como você acabou de falar, um filho que falece, morto por alguém, nós queremos a vingança, uma circunstância que nos causa, né, até fruto de um mal que nos ocasiona a uma esposa, a uma filha, né, a uma própria pessoa, é fruto de algum tipo de violência, ela quer vingar, ela quer retaliar, mas se ela buscar forças em Deus, aí quem vai falar mais alto nela é exatamente aquilo que ela busca. Se ela der lugar à sua natureza humana, a natureza humana vai sair. Mas se ela der lugar ao Espírito que já habita nela, é o Espírito que vai falar mais alto, e nela ela vai encontrar forças para vencer a natureza humana e caminhar naquilo que o Espírito de Deus deseja para a vida dela. Então o senhor fala de algo que o reino de Deus traz em nossos corações, que é contra aquilo que é natural. Então é o caminho que eu quero ir e o caminho que eu preciso ir.
É onde a minha natureza quer levar e onde o Espírito Santo quer me conduzir. Então essa luta é diária. Mas a gente não podemos confundir com a falta de justiça, né? Porque Deus é um Deus justo. Então todo pecado ele gera uma consequência, né? Ele gera morte, né? Cada ação ela gera uma reação. Então quem comete uma maldade ele vai ser penalizado nos termos, seja de juízos terrenos, seja de espirituais. Mas ele vai arcar com suas consequências. Então, a gente vê o exemplo de Davi, né? Que se arrependeu, perdoou, mas arcou com a consequência de perder o filho, que era fruto daquele homicídio com adultério, né? E a Bíblia diz que a espada nunca se ausentou da casa dele. Então, há uma consequência para o ato. Isso não significa dizer que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, o cristão, ele não deva dar lugar para o Espírito. Então, há uma justiça para um ato cometido e há aquilo que eu tenho que fazer, que independente dessa justiça, seja divina ou terrena, que é dar lugar ao Espírito Santo, né? Então, até Jesus continua falando, né, que se Deus, né, sendo bom, e vós sendo muitas vezes maus filhos, ele consegue dar boas dádivas para você, né? Então, esse exemplo, né? Qual pai, um filho pedindo pão, ele vai dar pedra? Né? Esse exemplo que Deus nos deixa de que a gente, sendo mal muitas vezes, né, ele nos dá coisas boas, não é? Então há uma diferença entre o caminho que o Espírito Santo quer nos conduzir, aquilo que o nosso coração quer ir e a justiça, não é? As consequências e as causas das nossas ações. Não tem uma diferença? Sim. Eu vejo essa linha que você caminhou agora no teu comentário, eu vejo como uma linha muito importante. Por quê? Porque o problema do ser humano, desde quando houve a queda dele, entrou o pecado no mundo. E no pecado, essa natureza que nos acompanha, até que nós sejamos arrebatados coletiva ou individualmente pela morte física, nós vamos estar nos acompanhando a cada dia. E a maior dificuldade de todo ser humano é vencer a si próprio. Literalmente vencer a si próprio. E como você comenta, né, o pecado em si, ele tem as suas consequências. O grande problema do pecado é exatamente isso. Não é ele em si, mas é a consequência do pecado. Ninguém fica livre da consequência dele. Davi, como você falou, teve as suas consequências. A espada nunca se afastou da sua família. Teve outras consequências também. Mas nós vemos que quando a gente não observa em obediência à palavra de Deus, a gente acaba tendo consequências delas. Nesse caso aí, de você retaliar a pessoa, né, acaba tendo consequências tanto espirituais, né, no mundo espiritual, como também a consequência no mundo físico, que é na área judicial. Dependendo do que a pessoa faz, ela vai ter consequências sérias sobre a vida dela. Mas é necessário a gente entender que o projeto de Deus para nós cristãos hoje é que a gente permaneça debaixo do sol, mas permaneça na observância à sua palavra, aquilo que ele já nos deixou. Eu acho bacana o Sermão do Monte, porque ele é um discipulado. Ele vai dizer como a gente tem que se conduzir em diversas áreas e circunstâncias em que a gente vai viver. E uma delas é exatamente essa, da gente poder exercer o perdão que nos foi dado por Deus em Cristo Jesus na forma de graça, onde eu não mereço, mas ele deu por nós, eu exercer também pelo meu próximo, mas buscando forças em quem? Em Deus. Sem ele, nós não vamos a lugar nenhum. A própria palavra nos diz, ele não fala, que sem ele nós nada podemos fazer. Mas nele e com ele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se eu me falar que o perdão, né, ele é uma atitude de grande poder, né? Porque ele quebra um paradigma, né? Por exemplo, se uma pessoa comete um assassinato contra um ente querido, aí o outro vai lá e se vinga, né? Aí mata o outro ente. Aí o outro, vamos matar porque matou fulaninho. E temos casos aí de famílias que vivem em guerra, às vezes, sei lá, da idade da pedra, um matando o outro porque teve um assassinato ou teve uma traição. Ou seja, a vingança, ela tem sede de má vingança.
Então é um negócio que vai se prolongando. Quando Jesus fala que a gente deve perdoar, é para justamente quebrar esse processo, né? Alguém precisa quebrar esse processo. Porque se o Jesus fala aqui, né, que se matos que vos amas, que galardão tereis. Não fazeis os publicanos também o mesmo, né? Então, os pecadores, os publicanos, eles têm a mesma atitude, né? Ou seja, fez mal a mim, eu vou retribuir. Não tem por que eu fazer o bem. Mas o cristão é o contrário. Ele tem, pelo Espírito Santo, não é natural, como você falou, né? Pelo Espírito Santo, essa capacidade e essa força de entrar para quebrar esse ciclo de vingança e fazer o bem. Eu acho importante, Samuel, quando você fala em ciclo, porque o ciclo ele vem falar de uma reprodução geracional. E Deus, quando ele vê, ele percebe que há uma reprodução geracional vindo de famílias, de gerações passadas, aonde aquele hábito que virou até mesmo cultural. E na ramatologia, que é o estudo do pecado, você tem a iniquidade, é o tipo de pecado. E a iniquidade é exatamente aquele pecado que se tornou comum. Ele já não acusa mais, ele se tornou algo que virou cultural dentro do ser humano ou dentro do contexto da sua própria família. E Deus, muitas vezes, ele intervém na história da família para interromper a reprodução geracional. Nesse caso em que comentamos, a gente fala da vingança, né? Alguém que nos fez o mal, eu vou me vingar. E existe muito disso, né? Pessoas que às vezes têm problema de não perdoar porque fizeram mal, seja até mesmo na área patrimonial, seja na área da violência, né? Seja na área que a pessoa não cumpriu algo que tinha que cumprir, e a pessoa então usa aquele dano que causaram a ela, como um motivo para que ela possa não mais se relacionar. E isso às vezes se perpetua. E Deus, por vezes, e muitas vezes, intervém na história para romper a reprodução geracional daquele mal, da vingança, que possa interromper e aquela família viver um novo ciclo. Um ciclo de bênção, um ciclo de conquista, um ciclo de realização com Deus e em Deus, para que ela possa alcançar aquilo que Deus tem de propósito para que ela possa atingir na vida dela. E o senhor fala de retribuição, assim, eu me lembro, voltando a Davi tem muitos exemplos, né? Mas quando se fala de maldade, de pecado, perdão, a gente lembra muito da história de Davi, né? Então a gente vê Saul, né? Na verdade não é retribuindo, porque Davi nunca fez mal para ele, né? É buscando literalmente o mal contra Davi. Sim. E ele teve a oportunidade de matar Saul, né? Até estimulado várias vezes, mas ele tinha em seu coração e não deveria tocar no ungido do Senhor. E nós vemos ali Jonathan, né? Protegendo Davi, mesmo Saul sendo o pai dele, buscando mal contra ele, e Jonathan estava sempre protegendo Davi. Então essa atitude de Davi em respeito à unção de Deus na vida de Saul, né? Mesmo ele já tendo sido ungido rei, mesmo as pessoas querendo que ele fosse rei, tendo a oportunidade, se Davi tivesse chegado lá, matou Saul, está resolvido, vida que segue. Todo mundo ia se levantar, ia bater palma, ele ia ser coroado rei do mesmo jeito, né? Mas ele aí fica anos ali, eu acho que são 10 anos, 15 anos, me recordo, o senhor que é bom me ajuda aí depois, fugindo. E em todos os momentos que ele teve vontade de fazer mal, não só para Saul, mas para o povo, ele se negou a fazer, não é? Porque ele tinha um princípio dentro do coração dele que era essa de não retribuição. E ele, mesmo editando, podemos dizer, um amparo legal, ele poderia fazer algo, né? Ele tinha um amparo para fazer aquilo, mas ele se negou a fazer. Ele disse, não, eu vou tomar um caminho diferente. Então poderia ter tido consequências completamente diferentes na vida dele se ele tivesse retribuído a maldade de Saul para com ele. Porque sempre, podemos dizer, parte de alguém, né? Que nem casamento, né? Quem começou a briga? Você começou, né? Tá sempre a gente caçando um culpado. E aí a solução às vezes é simples, não é? Mas a gente consegue maximizar o problema. E é isso que muitas vezes a maldade, quando é retribuída, causa, né? Ela maximiza o problema. E pessoas que não têm nada a ver, muitas vezes, são envolvidas, né? Eu acho interessante esse exemplo de Davi, porque Davi ele vivia numa época onde a lei da retaliação era permitida. Ele podia retaliar na mesma proporção e medida o mal que lhe estava sendo causado. Ele foi vítima disso, mas ele, quando poderia ser o vingador,
ele não foi. Ele procurou ser um tipo de cristão que lá na frente, na manifestação de Jesus aqui conosco, Deus conosco, Emmanuel, ele inaugura esse tempo, mas Davi, muito antes, já estava exercendo essa prática de como um homem, de acordo com o coração de Deus, segundo o coração do Senhor, ele já estava exercendo essa prática de não retaliar na mesma medida e proporção que a lei à época o permitia, mas ele procurou estar concernente à direção de Deus, não vingando o mal que lhe fizeram, porque a vingança não pertence a nós, a vingança nem pertence a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, mas a justiça pertence a Ele, e na justiça dele é que ele vai, na medida da balança, fazer o que é necessário ser feito. Amém. Então a frase que fica é: se amar o que vos ama, que recompensa terei, né? É verdade. Todo mundo faz isso. Amar só quem ama. Eu posso fazer, vou lá, agora amar os nossos inimigos, esse é o verdadeiro desafio. Isso é possível através do Espírito Santo. Amém. Então queremos agradecer a você por ter participado aí desse podcast, né? Não esqueça de curtir, compartilhar. Vamos deixar aí nosso link também no Deezer, Spotify. E contamos com você aí no próximo Papo Escola Bíblica. Quer deixar seu agradecimento, pastor? Eu também agradeço por mais essa oportunidade que a gente tem de poder expressar, colocar algo que seja importante às vidas que nos ouvem, né? Eu sei que hoje tem bastante gente que procura ouvir o podcast e eu acho que é importante você que nos ouve abrir o coração e deixar através dessas palavras o Espírito Santo ministrar à tua vida e ao teu coração para que em Deus isso possa fazer a diferença em você e através de você. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica.